Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui novamente para a gravação da videoaula, para o subsídio da Escola Dominical. Nessa oportunidade estaremos gravando a aula 9 sobre a grande tribulação, A grande tribulação. Talvez o irmão se pergunte, mas qual que é a relação de nós com a grande tribulação, uma vez que nós vamos ser arrebatados antes dela começar? E por que precisamos estudar? Porque é um tema bíblico. É um tema bíblico. Então, se é um tema bíblico, está na Bíblia, então nós precisamos estudar, aprender e transmitir esse conhecimento para a igreja e também nos impulsionar a evangelizar aqueles que estão se perdendo para que eles não venham passar por esse período a qual a terra enfrentará. E nessa oportunidade estamos aqui com o presbítero Elias do Parque São Vicente, que estará dando as suas considerações iniciais. Pai, seu irmão, irmãos, é uma honra estar com o irmão Alessandro. Eu sou só professor de escola bíblica dominical, tá, irmão? Eu não tenho pedigree, não. Sou só professor de escola bíblica dominical e superintendente da escola só. Para mim também é uma honra estar contigo, viu, irmão? Fico feliz de podermos gravar mais uma vez junto, né? E uns assuntos polêmicos que é bom, né? Dá bastante espaço para a gente fazer comentário. E espero que seja bem proveitoso para os alunos, para os professores ter uma aula legal, né? E podemos contribuir com isso, fico feliz com isso. Amém. O texto-chave aqui, ele vai falar, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Mateus 24, 21, o que nos apresenta aqui no texto-chave, que o período da grande tribulação, ele será um período sem igual, né? Como nunca houve. Nós olhamos para o Antigo Testamento, onde que o mundo sofreu com o juízo de Deus. Nós encontramos ali em Gênesis, né, Noé, que o dilúvio ele foi global, né? O dilúvio ele foi global, que nós entendemos. Nós encontramos ali Sodoma, que também sofreu juízos de Deus. Por aí vai, mas nada comparado ao que está por vir, porque Jesus falou que esse é um período sem igual, a qual jamais houve na parte da terra. Então, esse período será caracterizado de grande sofrimento e que a terra enfrentará o juízo de Deus, quando Deus ele virá para julgar, porque o próprio Paulo ele fala em Romanos capítulo 1 que do céu se manifesta a ira de Deus, que será nesse dia. O irmão teria algum comentário nesse início? Uma questão aí que nós precisamos entender, né, irmão Alessandro, que é claro entre nós comentaristas e nosso comentarista principal da revista aqui também, né, é a importância de estudar escatologia e entender que nós, às vezes, precisamos falar das outras correntes, até mesmo para nós afirmarmos os nossos pensamentos, né? É necessário que a gente entenda as outras correntes e cite elas. Por que eu falo isso? Eu sei que existe, como todo lugar tem, né, algumas pessoas que eles são um pouquinho meio extremistas, né? Apresenta a nossa versão dos fatos, mas não cita a das outras visões, né? E uma complementa a outra, quer queira, quer não, né? Porque não tem distinção 100%, nós não somos amilenistas e pós-milenistas e pré-milenistas são 100% distintos, não. Existem questões cruciais que eles discordam, tem interpretações diferentes, né? Mas para o demais, dentro da escatologia, todos concordam. Se colocar na mesa, todos vão falar, eu acredito nisso, todos, né? Então isso é importante. E outro dia eu vi uma pessoa falar, não, entre nós, né, falando, eu gosto de assistir alguns comentários sobre isso, né, alguns debates, principalmente com o famoso, que podemos falar que sempre teve no meio nosso, né, que é o César Cavalcante, e as pessoas falam que os concorrentes especulativos, né? As escatologias especulativas. Não é especulativa. A gente precisa entender que tanto do lado pré-milenista como pós-milenista, como a milenista está junto, né? Tanto do pré quanto do pós, nós temos pessoas, estudiosos, muitos PhDs, dos dois lados, aliás, parte desses grandes nomes, né? Desses grandes nomes aí da teologia, as interpretações, nós temos dos dois lados. Só que são questões que realmente são complexas e que dá possibilidades de outras interpretações. Dentro das assembleias se defende o pré-milenismo como instituição, que é outra coisa que eu gosto de deixar claro. Eu falo, olha, por exemplo, eu sou pré-milenista ou eu sou pós-milenista. Agora eu falo assim, olha, a Assembleia Geral é pós-milenista. Eu acho meio, vamos dizer assim, meio fantasioso. Mas não é só para as assembleias, para qualquer uma outra. Porque dentro das instituições nós temos
pessoas voltadas para estudos gerais da Bíblia. Escatologia não é unanimidade, né? Tem pessoas que gostam. Eu, por exemplo, eu não faço parte dessa unanimidade que é aficionada dentro da escatologia. Eu estudo por curiosidade, não sou nenhum expert, né, no assunto, mas eu estudo ainda, tá? Mas a grande maioria, por exemplo, dos nossos alunos, eles só estudam teologia dentro da nossa escola bíblica dominical. Então eles não têm uma visão própria para eles fazer parte dessa visão. Olha, não, minha visão é dessa daí. Eles recebem, né? E ali eles vão formando os pensamentos deles. Agora, quando você dedica ao assunto, igual você, o irmão Renato, o nosso comentarista e tal, e outros que eu conheço dentro do nosso campo, gosta dessa área, estuda essa área muito bem, e aí é diferente. Aí eu falo, não, irmão, ele tem uma linha. Eu, por exemplo, eu não tenho uma linha, tá? Eu não tenho uma linha, sou honesto, né? Não vou ser aqui desonesto, eu não tenho uma linha, não defendo uma linha, eu estudo as linhas. Amo estudar a escatologia, as linhas, o que elas pensam, mas falar assim, eu cheguei num ponto onde eu falei, eu escolhi um lado, essa que é a minha visão. Por exemplo, eu não tenho. E, graças a Deus, sou assembleiano. Fui convertido dentro das assembleias, amo as assembleias, né? É a igreja de onde, vamos dizer assim, Jesus me aceitou, não foi eu que aceitei Jesus, Jesus me aceitou e caminho, glória a Deus, até hoje, mais de quase 30 anos já. Então, assim, mas eu sei que dentro de nós não tem unanimidade, nem do nosso lado, nem do outro lado, por exemplo, os calvinistas. Eu costumo dizer que os calvinistas não são calvinistas. Tem calvinista dentro do presbiterianismo, mas nem todo mundo ali dentro é calvinista. Eles simplesmente fazem parte da igreja calvinista. Deus coloca cada um, chama e coloca cada um no lugar que ele quer. E ali a gente segue a nossa carreira, a nossa fé, professa a nossa fé e seguimos. Mas isso não faz, vamos dizer assim, não nos obriga a escolher, por exemplo, quem está dentro da Assembleia e falar assim, eu sou arminiano, eu sou obrigado a falar que eu sou arminiano, eu não sou. Ou quem está dentro da presbiteriana fala, eu sou obrigado a falar que eu sou calvinista. Ele não é. Nós somos cristãos, servimos a Deus, e eu gostei muito quando o pastor Adairton, que é o nosso comentarista, ele falou sobre essa questão de respeitar as opiniões dos outros, porque às vezes a gente vê que as pessoas já, por exemplo, você está dentro das assembleias, que já chegaram a falar comigo, né? Você não é arminiano? Eu falei, não sou arminiano não, mas também não sou calvinista, para falar a verdade. Eu amo estudar a Bíblia, mas eu não me ligo nessas coisas não. Aí a pessoa falou assim, mas você então deveria ter ido para outra igreja. Eu falei, meu irmão, e quem te disse que eu escolho igreja? Para mim, quem me escolhe a igreja é Deus. Ele te coloca ali e você vai servir a Ele de coração e com toda a fidelidade. Então eu falei, isso não é assim que funciona. Mas, irmão Elias, você é arminiano? Já falei em várias aulas, tá, irmão? Não se espanta não, que eu já falei em outras aulas. Irmão Elias, você é arminiano? Eu não sou, irmão, arminiano. Não sou calvinista. Amo estudar a Bíblia, sou cristão. Então, por isso, eu deixo bem claro aqui que é bom a gente apresentar, principalmente quando a gente trabalha com ensino, a gente precisa dizer, olha, irmãos, essa é a linha que as assembleias, né, como instituição, defende, mas existem as outras. E por que nós defendemos essa linha? Por causa disso e disso e disso. E nós vamos fazer a nossa apologética defender a nossa, né? É claro, né? Defender a nossa, mas é importante a gente informar que tem outras áreas. E escatologia é polêmica, irmão. Sim, o que o irmão falou é interessante, porque quando nós falamos de pós-pés e pré-milenista, né? Uhum. Tem essas três escolas, os médio-tribulacionistas, os pós-tribulacionistas e os pré-tribulacionistas. Existe, vamos dizer assim, um pilar fundamental que nos une, que é o que no final todos nós pregamos que Cristo vai voltar para nos buscar e que nós, salvos, vamos estar com Cristo. Então existe, vamos dizer, essa unidade que todos nós enxergamos na Bíblia. Então, quando nós falamos dessas correntes teológicas, não seria um ponto fundamental da fé, poderíamos dizer como um ponto secundário, a qual não interfere na nossa salvação. Tanto os nossos irmãos que estão numa igreja, mas de uma visão reformada, que tem uma visão pós-tribulacionista, entendendo que a igreja passa lá pela tribulação, quanto aqueles nossos irmãos que creem, claro que é uma corrente que não é muito defendida, mas são poucos que defendem, que a igreja será arrebatada no meio da tribulação, quanto nós, dentro da Assembleia de Deus, que defendemos que a igreja será arrebatada e não passará pela tribulação. Então não são pontos fundamentais. Então por que nós ensinamos? Porque dentro da Assembleia de Deus nós precisamos ter uma unidade doutrinária, que é a qual que nós seguimos, aquilo que nós olhamos para a Bíblia e entendemos como o ensino da palavra de Deus, e o que mais se aproxima dentro da visão da Assembleia de Deus é o arrebatamento pré-tribulacional. Então quando a igreja ela for retirada, que começa o período de 7 anos, que é o período de tribulação.
nisso significa uma unidade doutrinária, que é o que a declaração de fé ela propôs no ano de 2017, quando ela foi redigida, né, pela Assembleia de Deus, manter essa unidade doutrinária daquilo que é ensinado no sul e no norte. Mas como o irmão falou, é importante os irmãos saberem dessas outras correntes, porque às vezes nós recebemos muitos irmãos na escola bíblica que falam, nossa, mas eu não sabia que existia outra, mas por quê? Então, nós ensinamos a nossa, mas falamos para os irmãos que existe também outras correntes doutrinárias, porque não é um assunto fechado, nós não temos um texto ao qual nós vamos responder a questão. É o que eu sempre digo, no final, tudo vai dar certo, porque nós estaremos com Cristo Jesus, né? Exatamente, irmão. Que é o final da nossa lição, na verdade, né? É o final da nossa lição. Isso ali fecha, é aquilo ali que importa para nós. Exatamente. Então, dessa forma, nós podemos começar agora falando essa explicação sobre essas correntes teológicas e a unidade doutrinária que nós temos na Assembleia e o ponto fundamental que nós temos de fé com os nossos demais irmãos de outras igrejas. Nós podemos começar a conceituar a tribulação, né? O que significa essa palavra? O irmão poderia falar algo sobre essa palavra e introduzir sobre a grande tribulação? Uma das questões, o irmão, nosso comentarista colocou aí dentro do grego, significado e tudo mais, e ele também até chegou a comentar na primeira aula, né? O nosso pastor Adairto, ele comentou que essa questão da grande tribulação, ela não é algo exclusivo do cristianismo, né? Dentro de outras religiões, toda religião tem vamos dizer, um clímax cósmico ao final, né? Como uma restauração, que a raça se perdeu, a raça humana se perdeu, e no final vamos ter um clímax cósmico que vai fazer o quê? Reorientar, ou seja, reajustar o mundo, o universo, né? O cosmos. E isso é uma visão geral. Mas dentro da nossa questão aqui bíblica, que é o que nos interessa, né? Tem as visões do mundo, e nós temos as visões bíblicas, né? Que é as palavras tribulacional. O irmão, ele coloca aqui que a palavra que é traduzida como tílips, né? Na língua do Novo Testamento, ou tríbulo, né? Que é mais vamos dizer assim, o latino é o tríbulo, né? Que é um tipo usado que aí ele fala que é um tipo de grade usado para separar o trigo da palha e tal, faz toda aquela questão. Mas o fato é que o que esse período significa? O próprio Jesus, eu creio que a resposta principal é Jesus, né? Jesus falou, como o irmão já citou aí no início, é um período, é um assunto, né? Ou seja, é um período onde haverá sofrimento de forma como nunca foi visto antes. Então, tribulação é tribum, né? Ser atribulado, né? Passar por tribulações, por sofrimento. Eu gosto do Dr. Shedd, que é bem conhecido. O Dr. Shedd diz assim, a frase grande tribulação como nunca visto antes, lá de Mateus 24. Ele diz que mostra a intensidade da luta escatológica. Será dias de desequilíbrio entre céus e terra. Ele fala, haverá uma certa espécie de desequilíbrio. Aí quando fala uma espécie de desequilíbrio entre terra e céu, a gente pensa, mas como assim? Deus está no controle de tudo, como pode estar desequilibrado? Mas a sensação que ele está falando é de sensação, né? Ou seja, nós vamos ter alguns aspectos aqui que vai afetar o físico, né? A grande tribulação vai afetar aspectos físicos, que são guerras, fomes, pestes e tudo mais, violência. Espiritual, que são as perseguições, apostasias e tudo mais, que a gente ainda vai falar sobre isso, enganos religiosos. Psicológicos, tá? Psicológico, medo global, desesperança, falta de fé, né? O próprio Jesus diz, quando vier o filho do homem, achará fé sobre a terra? As pessoas pensam que vai ter um avivamento antes do arrebatamento. Então, irmão, tá entendendo? Que a Bíblia ensina. Exatamente. Porque o anticristo vai se manifestar antes que venha a apostasia. Então, a apostasia é o abandono. Não é isso? É. Exatamente. Aliás, faz parte, né? Para que isso aconteça. E um ato cósmico natural, sinais nos céus e na terra. Então veja o simbolismo de uma grande tribulação. Porque às vezes, igual o irmão falou, a gente fala a palavra, no grego significa isso, e no Oxford, que é muito utilizado, né, significa isso. Mas deixa passar o sentimento, né, que tem essa questão, né, irmão Alessandro? Sim, deixa passar o sentimento. E você vê que os termos que são usados sobre a grande tribulação, eles são termos mesmo que dá esse sentido mesmo do mundo de angústia, pavor, sofrimento, porque tem um versículo aqui que é o versículo que eu sempre, quando leio o livro de Apocalipse, ele me mostra o quadro que vai ser de descrença, sim, de apostasia, do juízo de Deus, as pessoas sabendo que estão enfrentando o juízo de Deus, mas não se voltando para Deus, que é o versículo 16 do capítulo 6 de Apocalipse, que vai falar, eles gritaram às montanhas, às rochas, caiam sobre nós, e esconda-nos da face daquele que está assentado no trono da ira do Cordeiro,
pois chegou o grande dia da ira deles. E quem pode suportar? Então você vai ver que será um período tão terrível, inclusive o Apocalipse fala de um terremoto global, a nível global, que as pessoas pedem para que as rochas caiam em cima dela, de tão sofrimento que vai ser. E aqui nós encontramos alguns textos bíblicos que o nosso comentarista colocou, o pastor Adailton, que é Isaías 63, versículo 1 ao 4, que fala o dia da vingança do Senhor. Eu gostaria de trabalhar esse termo quando fala sobre o dia da vingança do Senhor, porque quando nós olhamos o dia da vingança, fica até meio estranho colocar isso com Deus, né? A vingança no sentido manorá. Então, quando nós olhamos essa palavra no hebraico, ela é naquam, mais ou menos assim, eu não sou muito bom no hebraico, mas o grego. Mas o que significa essa palavra vingança? Ali significa como justiça, o juiz que traz justiça sobre todas as coisas. É mais ou menos daquilo que Paulo vai falar em Romanos capítulo 12, versículo 19. Ele vai falar, né, que do Senhor é a vingança, né, que no grego ali é ekidekesis, que significa, ou seja, a justiça de Deus. Então Deus vai estar fazendo justiça aqui na terra, né, pelo um povo que se rebelou. Então essa expressão ela deve ser entendido isso, como justo juiz trazendo justiça, fazendo justiça com um povo que descreu, com um povo que o abandonou. E um outro termo que nós encontramos aqui também, que foi no que eu li, Apocalipse capítulo 6, versículo 16, que fala que é o dia da ira do Cordeiro, né? O dia da ira do Cordeiro. Nós precisamos entender que a ira de Deus, alguns teólogos eles colocam como um atributo de Deus. Pode assim dizer, mas a ira de Deus é algo contingente. Então, por que a ira de Deus vai ser derramada? Porque o povo ele vai estar em grande apostasia e Deus vai derramar o seu juízo aqui na terra. Então nós encontramos essas expressões, o dia da angústia de Jacó, tudo levando a um sofrimento profundo. Tanto é que o próprio Jesus fala que se os dias, é o texto que está aqui, que se aqueles dias não fossem abreviados, ou seja, um tempo encurtado, nenhuma carne se salvaria, né? Isso é importante. Isso é importante falar. Então, você vê que é um termo... É um tempo que vai ser aqui na Terra de um grande sofrimento, uma grande angústia, que você vai ler no livro de Apocalipse, você vai ver que vai vir os cavaleiros, a guerra gera fome, a fome gera a morte, a escassez, a água vai estar contaminada, a comida, o pão vai ser muito caro, nós encontramos lá no Cavaleiro Amarelo, então vai ser um sofrimento terrível aqui na Terra. Desta forma, nós podemos pensar também sobre em qual lugar estará a igreja, e como nós falamos no começo, os textos que comprovam que nós entendemos dentro da Assembleia de Deus que a igreja não estará aqui. O irmão poderia fazer um comentário sobre isso? Eu acho que, igual eu falei, como eu não tenho uma visão escatológica assim, eu fico com a esperança. Por que você vai para o lado do pré-milenismo? É porque é esperançoso. A própria revista nossa fala o quê? Bendita esperança. É como se nós não tivéssemos esperança. Eu sei que do outro lado, o pessoal, o argumento é, mas se Deus deixou Jesus passar por sofrimento, outros povos passar por... a igreja primitiva passar por sofrimento, e aí vai vindo, né, toda aquela questão, né? Por que ele vai nos livrar? Olha, uma coisa é certa, eu acho que isso aí é até uma falta de esperança. Eu tenho a esperança. Por que eu defendo o pré-tribulacionismo? É esperançoso. Entendeu? Então, uma vez que dá interpretação para as duas, né, que não vamos negar outra, mas a gente vê que tem sim os elementos, ele é mais favorável a entender que a igreja não passará por essa tribulação, eu fico mais pela questão da fé, da esperança mesmo em Jesus. Além de, é óbvio, de todos os elementos escatológicos apontarem para que isso aconteça, tá? Respeitamos quem pensa diferente, sim, porque é um tema complexo. Mas eu fico mais, irmão Alessandro, por causa da questão da esperança, tá? Que o irmão ainda coloca assim, ó, no finalzinho, né, que é desse tópico, ele fala: a outra linha conhecida como pós-tribulacional afirma que a igreja passará pela grande tribulação, mas será protegida por Deus durante esse tempo. Além de ser visão mais amplamente aceita no contexto das tradições evangélicas, o arrebatamento pré-tribulacional, né, é a visão que melhor se enquadra com uma interpretação futurista do livro de Apocalipse. Então, por que a gente defende isso aí? Porque realmente é o que mais se encaixa, né? E, então quer dizer que como a igreja primitiva passou por sofrimento, Jesus passou por sofrimento. Então, essa é uma marca de Deus, deixar o povo passar por sofrimento e depois ele vir e salvar. Nem sempre.
Nem sempre. Senão a gente vai ter que anular todas as vezes que Deus livrou, né, o povo de grandes perseguições, às vezes que Deus livrou indivíduos, né, principalmente na era do patriarcado e tudo mais, de grandes lutas, deu vitórias sobre grandes potestades humanas, né? Então, assim, por que não? Então, para mim, é um sinal de esperança isso aí, irmão Alessandro. Sim. Então, o interessante é que agora o Querendo falou, é a nossa bendita esperança de um dia estarmos com Cristo. E também nós pensamos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, sobre esse arrebatamento. Interessante que Jesus fala como nos dias de Noé, naquele sermão escatológico. Olha que interessante, como nos dias de Noé, não só como o mundo está vivendo, mas como nos dias de Noé, que aconteceu? Noé, ele foi considerado como justo, e ele entrou na arca, e somente quando ele entra na arca é que vem o juízo de Deus, né? Então ele vai citar também como ali Sodoma e Gomorra. Você perceba que Ló, ele é tirado e vem o juízo de Deus. Então no Antigo Testamento nós encontramos, vamos dizer assim, essa tipologia do que acontecerá com a igreja antes da tribulação. Então você vê que Deus, ele tira, ele poupa o seu povo. Uma outra coisa que também nós precisamos pensar é que nós encontramos muito texto. Um texto que eu quero ler aqui é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, inclusive acho que é o texto que está aqui. Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4 ao versículo 6. Olha o que está escrito aqui na palavra de Deus. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos filhos da noite nem da treva. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Então, o que acontece? Nós não vamos ser surpreendidos por esse dia. Romanos, capítulo 5, versículo 9, fala que Deus, ele nos adquiriu para a salvação, não nos destinou para a ira, né? Então, o dia da ira nós vamos ser livrados. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, né? Como guardaste a palavra do meu testemunho, eu também te guardarei na hora da provação que virá vir sobre a terra. Então, ali existe a expressão no grego, né? Que é de fora dele. Então, ou seja, é uma promessa que Deus está fazendo para uma igreja que vai tirar ela antes da tribulação, para aqueles que são fiéis, para aqueles que andam em santidade. Um outro argumento que nós podemos dar também é no livro de Apocalipse. Quando você lê o capítulo 6 em diante de Apocalipse, você não vê referência à igreja. Você vê uma grande referência a Israel, as duas testemunhas, mas você não encontra mais a palavra eclésia ali no livro de Apocalipse. Antes você encontra o capítulo 2 e o capítulo 3, você encontra a igreja. E um outro interessante que também nós precisamos pensar no simbolismo é no capítulo 4, que João ele é arrebatado ao céu. E ali ele vê o culto, ele tem ali o culto de adoração à criação, o culto sobre a redenção. E só no capítulo 6 em diante que o Cordeiro começa a abrir o selo. Então nós encontramos também esse ensino que quando João é arrebatado, só depois disso que começa o juízo de Deus aqui na terra, mostrando que é bem provável que a igreja, aquilo que nós cremos, estará no céu antes desse período tribulacional. Exatamente, Alessandro. E uma coisa que nós também não devemos confundir é com os dias que estamos vivendo. Muitas pessoas pensam que são a tribulação. Não, nós estamos vivendo o princípio das dores, né? Exatamente. É o que Jesus falou, né? O princípio das dores. Está em Mateus 24, 8. A palavra no grego ali é Odin, que significa dor de parto. Então, à medida que vai chegando aquele dia, como se fosse para dar à luz, né? As contrações vão aumentando, os sinais vão aumentando, mostrando que está próximo a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu acho que essa é uma das visões mais distorcidas, é essa, né? A do que nós já estamos na grande tribulação. Fala, olha, se isso for grande tribulação, me desculpe, mas ela não passou por aqui, não. Então ela não passou por aqui. Mas a questão do pós e do pré também, a gente vai ver que, quando eu falo de grandes nomes, a gente vai ver que na história, né, da igreja como um todo, os pais da igreja, lá Papias e tudo mais, eles tinha uma visão mais pós-milenista, né? Pós-tribulacionista, pós-milenista do que pré-milenista. Eles acreditavam mais que a igreja passaria. Só que a gente, quando vai ler, estudar essa visão, a gente precisa entender não só a visão, mas os personagens, né, irmão Alessandro? Porque qual era o período que a igreja vivia? Qual era o que a igreja pregava? A gente não pode se deter somente dentro da área escatológica nesse ponto. A gente precisa entender a igreja como instituição, a teologia pregada da época, por que levavam eles a acreditar no pós-tribulacionismo. Uma das coisas que eu gosto de falar sempre para os meus alunos é a questão dos flagelos, por exemplo, a própria punição. A mente deles era diferente, mas com a reforma mudou, né? Então,
Tinha pré-tribulacionistas antes? Eu creio que sim. Sim. Não temos grandes nomes marcados na história assim, que deixou para a gente ver, mas com certeza tinha. Agora, com a reforma protestante, a gente vê que já mudou mais o panorama. Se antes era pós, depois da reforma virou pré. Então, o pré-milenismo, ele é maior, sim. Ele é bem maior. E a gente vai ver que o próprio Calvino, ele rejeitou algumas ideias do pós-milenismo, apesar dele cair dentro do pós-milenismo, mas ele rejeitou algumas ideias dos pais da igreja, né? O Lutero também, principalmente Lutero, né? Ele rejeitou. E aí a gente vai ver que ao longo do tempo o pré-milenismo ele vai se desenvolvendo, trabalhando mais essa ideia. Por quê? Não se tinha grandes nomes para trabalhar essa ideia. Tinha pessoas com essa linha de pensamentos, mas não tinha grandes nomes para trabalhar com essa ideia, uma vez que a Igreja Católica ela dominava o cenário. Então, vamos ser sinceros, pensa comigo, você está comigo. Se você não pensa, você não é meu. Tanto que acabou na reforma, né? Então a gente precisa entender esse período, ir para a história, por que pensava, a teologia da época e as mentes, como era moldada, né? Então, é por isso que o pós-milenismo, ele é mais, vamos dizer assim, ele foi mais forte no período da Idade Média, antes da Idade Média também, mas após a grande reforma protestante, hegemonicamente, a teologia que se defende é pré-milenista, né? Sim, porque nós não temos ela formada doutrinariamente, né, de uma forma sistemática, o pré-milenismo depois da reforma em diante. Porque, que o irmão falou, a preocupação maior dos reformadores, elas não foi questão escatológica, Exato, mas foi questão soteriológica. Sim. Eles se preocuparam isso, em dar a Bíblia ao povo, questão sobre a salvação, que era aquilo que eles estavam fazendo, tanto é que os reformadores, eles batiam forte no Papa, falavam que o Papa era o anticristo. A escatologia deles era assim, né? Sim. Aquele que está citado lá em Roma é o anticristo. Então, tanto Calvino quanto Lutero, até o John Knox, ele vai falar que Exato. A única vez que o Papa ele foi Pedro é quando Jesus disse para ele, para trás de mim, Satanás, que serve pedra de tropeço. Então eles faziam duro ataques contra a Igreja Católica. Sim. Então foi a preocupação dele. Só que depois parece que começa a fazer isso. E só no século XIX, com Darwin, é que dá essa sistematização bem mais organizada, né? Com Schaeffer, com uma sistematização de uma doutrina pré-tribulacional, né? Então é uma doutrina bíblica. Então não foi a preocupação, não foi a grande ênfase da época, que meu irmão falou sobre os pais da igreja, muitos defendiam isso, porque o período que eles estavam vivendo era de período de perseguição, então eles liam aqueles textos e faziam uma interpretação pura e simplesmente de uma forma literal. Isso que nós estamos vivendo, é isso que está aqui no livro Exatamente, de isso Apocalipse. Mesmo. Mas quando nós estudamos na história, nós vamos ver que o Apocalipse ele tem passagens que não dá para nós encaixar no período na história, mas no futuro. Sim. No futuro, tá bom? Exatamente. E pensando desta forma, então nós podemos começar agora a olhar qual é o propósito da grande tribulação. Então, para que é a grande tribulação? Uma vez que a igreja não vai estar aqui. Uma vez que a igreja vai estar aqui. É claro que o Espírito Santo continuará agindo aqui na Terra. Isso precisa deixar colocado. Então, qual é o propósito, irmão Elias, dessa grande tribulação? Quando a gente pensa sobre qual é o propósito, né, dessa grande tribulação, a gente vai ver que o nosso comentarista aqui, né, ele coloca sobre essa questão e ele vai colocar duas coisas, que é o que interessa. Tem outros propósitos, é óbvio, né, irmão Alessandro? Mas ele defende duas coisas. Primeiro, a conversão de Israel ao Messias, tá? E trazer juízo sobre o mundo gentil. Essas são as duas principais. Mas tem outros propósitos também, né? Mas os principais propósitos é revelar um fim, vamos dizer assim, trazer um fim a esse clímax, né? Esse clímax cósmico que se iniciou com a queda. E aí a gente precisa, antes de falar sobre isso, irmão, eu acho que é interessante a gente entrar, que isso começa a se agravar ali no período ali pós da vinda de Jesus, mas o propósito, ele começa lá com a própria queda de Satanás. Porque também um dos propósitos, e eu creio que é um dos principais, é trazer o juízo sobre o iníquo. É trazer o juízo sobre a iniquidade. Não é somente a conversão de Israel. Dentro disso aqui vai ter a conversão de Israel, trazer juízo sobre o povo, os gentis, porque uma vez que não aceita o evangelho, mas o grande propósito final, na verdade, é o julgamento vamos dizer, do filho da iniquidade, né? Então, pelo menos, eu acredito que essa é a grande questão do clímax todo seria esse daí, o julgamento do inimigo, dos nossos inimigos.
Sim, o interessante também nós podemos trabalhar sobre a questão da salvação e da conversão de Israel, é que também muitas vezes nós somos acusados de dois tipos de salvação, né? Deus salva a igreja de uma forma, Deus salva Israel de outra. Na verdade não, tanto a igreja quanto Israel vão ser salvos por quê? Por causa de Cristo, vão ser justificados por causa de Cristo, né? Então a salvação ela se dá por Cristo, mas o que nós entendemos? Nós entendemos que nesse período que nós estamos vendo agora de 2000 anos, desde a inauguração da igreja do Pentecoste até o arrebatamento, é o período que Deus ele está tratando com a igreja, com os povos gentios e usando a igreja como instrumento para levar a mensagem de boas novas. Sim. Então a tribulação ela será um período para poder tratar com Israel e também o cumprimento de profecias do Antigo Testamento, inclusive a profecia do Vale de Ossos Secos, né? Você vê que os ossos eles se ajuntam nervos, carne, mas não tem o espírito ainda. Quando terá esse espírito? No final da tribulação, quando Israel reconhecer Jesus como o Messias, né? Então, uma coisa simples, mas se o judeu ele se converter, ele é Israel ou ele faz parte da igreja? Ele é Israel pela sua nacionalidade, mas ele faz parte da igreja, porque nós somos um único corpo. Exato. O Dr. John Farbeck, ele fala isso, né? Muito simples, de uma forma muito simples. Eles pensam, então é dois povos distintos, é aquele texto que Cristo derrubou a parede da separação na adição entre grego, judeus e por aí vai. Não, ele vai fazer parte da igreja, mas nós encontramos na tribulação, principalmente olhando as profecias antigamente, num período que é 70 anos, que nós vamos falar daqui a pouco, 70 semanas de Daniel, que não foi ainda, aconteceu no mundo. Então, irá acontecer quando? Num futuro bem breve, que será no período de tribulação, que Deus trará para trazer a salvação de Israel. Porque como o comentarista coloca a palavra tribulação, e no meio dessa tribulação, no meio do sofrimento, da angústia, é que as pessoas muitas vezes acabam buscando mais a Deus, então será um sentido também de purificar, que é um termo que eles usam. Então o povo judeu eles vão reconhecer que aqueles que eles pensaram que é o Messias, na verdade não é, que se culminará no final, sim, ali na batalha do Armagedon, onde que eles estarão cercados, a sua força bélica acabará, e Zacarias vai falar que o espírito de clamor entrou neles, então eles vão clamar, o céu vai ser aberto, Jesus ele vai voltar ali. Apocalipse capítulo 19 é onde que ele vai mostrar as marcas, né? E os judeus vão se converter. Então, o propósito central é trazer a conversão para Israel. Mas não será só a conversão em Israel, porque nós vemos uma grande multidão também que converteu, né? Então, terá uma grande conversão das pessoas, porque o Espírito Santo ainda continuará agindo. Isso tem que ficar bastante claro, tá bom? E eu acho interessante nessa questão, irmã Alessandra, que muitos falam sobre a Israel e a igreja. Israel é a igreja é Israel. Qual dos dois ali? E eu acho que o texto que é Paulo que trata desse assunto, né? Eu acho que o texto por si só já é autoexplicativo. Sim. Eu nunca entendi por que gera uma polêmica em torno disso aí, né? Eu nunca entendi. Mas a gente vai ver aí que além disso aí, né? Alguns pontos aqui que a gente pode ir a ser tratado onde algumas arestas dessa grande tribulação, que além dos julgar as nações e o sistema mundano rebelde, né? Tá lá em Apocalipse 6, fala sobre isso. Purificar Israel, como nós falamos aí, né? Tá lá em Daniel 12, né? A gente vai ver isso aí. Zacarias 13, que o irmão citou também. Tem a questão de mostrar a glória e a soberania de Deus, sim, que é importante. Tudo que acontece embaixo e acima do sol, vamos fazer igual Salomão, parafrasear Salomão agora, né? Tudo que acontece embaixo e acima do sol, ele tem um único propósito: glorificar Deus. Tudo, quer seja bom, para a nossa visão, é claro, né? Quer seja bom, quer seja mal, tudo glorifica a Deus. Até os atos malignos glorifica a Deus. Não que o ato em si, mas o fato de existir o mal glorifica a Deus, o que é o oposto do mal, que é 100% bom, né? Que é o único que é totalmente bom. Então, tudo que acontece na face da terra, Deus tira a glória dele daquilo ali, né? Então, mostrar a glória e soberania de Deus. Mostrar que Deus é soberano sobre todos, né? E separar os verdadeiros crentes, que traz essa visão toda aí, isso é importantíssimo, que ali tem umas discussão. E aí, vai haver conversão na grande tribulação? Aí uns falam, não. Aí você fala, não, então o texto que nós estamos lendo está confuso. Porque mostra, né? Ok, então ali também vai haver salvos, né? Que o irmão até citou da grande multidão, separar os verdadeiros crentes dos que rejeitam a fé. E, aliás, esse é um assunto para a próxima aula, né? Sim. De quem estará por trás disso, né, irmão Alessandro? Perfeito. Mas tem essa função também, né? Separar os verdadeiros crentes dos que rejeitam a fé e conduzir ao estabelecimento do reino milenar. Isso são
alguns dos tópicos que a gente pode tirar daí de dentro, né, irmão? Os bodes das ovelhas, né? Exato, que irmão. ele vai falar lá Isso naquela mesmo. parábola. E o que o irmão falou é interessante, que a grande tribulação nós recebemos um grande ensinamento da soberania e que Deus ele governa. Primeiro, quando nós lemos o livro de Apocalipse, quem você vê constantemente, ele está assentado no trono. Até que Hernandes de Alado vai falar que o livro de Apocalipse devia ser o livro do trono, porque mostra o governo de Cristo, o senhorio, que ele é soberano sobre todas as coisas. E nós vemos que o mal, perto de Cristo, perto do nosso Deus, não é nada, porque o anticristo ele terá um período de ele começar a agir até o final. Ele não pode passar disso. Ele não pode passar disso. Que mostra que quem governa Deus foi concedido, ou seja, é a vontade permissiva de Deus. Deus permite que isso para que o mundo venha enfrentar esse juízo. Então mostra que não é nada. Então essa questão de dualismo que alguns cristãos eles têm, não deve ter isso. O livro de Apocalipse é a grande tribulação escapa por terra, que mostra o governo divino, ele só vai até onde o próprio Deus permite. Tanto é que depois lá do milênio ele vai se rebelar e vai ser destruído com o sopro da boca, né? Isso mostra como o nosso Deus ele é poderoso. Esse é o ponto importante. Esse é um ponto que a importante. forma tanto que a forma como ele, você fala, vamos colocar, tem toda uma tensão, tem todo um anticlímax ali, aquela coisa chega no pico, tipo, que ainda fala, né, lá, quem resistirá, né, olhando humanamente, quem resistirá? E, no entanto, a palavra de Deus diz que como que é resolvido isso aí? Um sopro da boca. Simplesmente. Soprar é como pegasse algo tão insignificante, soprou, pronto, acabou. Aí mostra a soberania de Deus, né, irmã Alessandra? Como que será o poder de Deus contra o mal, que muitas das vezes nós tememos e devemos temer, mas isso mostra, mais uma vez, volta para o nosso texto a bendita esperança, né, que nós temos, que há algo maior e nós não devemos nos desesperançar, porque a grande tribulação não é motivo, escatologia no geral, não é motivo de desesperança, mas sim ao contrário, vem trazer esperança, porque a gente vê um inimigo limitado, aliás, o poder que ele tem é dado, ele não tem poder, é dado, ele é limitado e no final ele, vamos dizer assim, ele é derrotado de uma forma tão repentina, pronto, acabou. E volta a ver que não tem resistência, não tem, durante esse período, a gente vai falar na próxima aula, vai blasfemar e tudo mais. Ele mas até junta uma grande multidão. Junta uma grande multidão, mas no final, aquela oba-oba, toda aquela coisa toda, simplesmente acaba e acabou. É isso aí. Feito isso, nós podemos já começar a caminhar pelo final da aula para poder falar um pouco sobre as 70 semanas, né? Que nós encontramos lá em Daniel capítulo 9, versículo 24 a 27. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Então, nesse sentido, nós criamos um determinismo, né? Que Deus determinou. Estão determinados sobre o teu povo. Nesse sentido, sim. Nós somos deterministas nesse ponto aí, sim. Nesse sentido, nós concordamos, né? Então, estão determinados. Então, vai acontecer. Então, está lá em Daniel capítulo 9, versículo 24. Quem é o povo de Daniel? O povo de Israel. Então, isso precisa acontecer porque Deus determinou, né? Então, é o que está escrito lá na palavra de Deus. Mas ali não são semanas de dia, mas os anos, corresponde aos anos ali, né? Sim. Tanto é que o mestre Antônio Gilberto, naquele livrinho dele, Daniel e Apocalipse, dele, publicado pela CPAD, ele fala que semanas de anos, então pode no hebraico dar o sentido de 77. Porque quando trata de semanas de dias literal, nós encontramos em Daniel capítulo 10, versículo 2 e 3. Então há uma diferenciação. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Então aqui está falando de semana de dias literal. Isso, literal. Não semanas de ano no sentido profético. O irmão poderia fazer um comentário sobre essas semanas de ano e a importância dela sobre o que nós estamos estudando na grande tribulação. Exatamente. Igual o irmão falou aí no Daniel 9, 27, né? Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Está lá em Daniel, né, que foi citado aí. E essas 70 semanas, que são 70 vezes 7, 490 anos profético, né, que há de se cumprir. E o que... Aí há uma interrupção, né, um hiato, né, que a gente fala, né, há um hiato, porque, afinal de contas, a escatologia ela não é algo cronologicamente, né, vamos colocar né, está acontecendo e ali há uma pausa para a interpretação, que há coisas que já aconteceu, há coisas que está acontecendo e há coisas que acontecerá. Aliás, esse é a temática do livro de Apocalipse, né? Escreva sobre coisas que já aconteceu
que está acontecendo e que acontecerá. É sobre isso que trata o livro, né? Que já aconteceu e está acontecendo e acontecerá. Mas a intensidade está na última semana, né? Sim. Que aí a interpretação é de 7 anos, né? Outros colocam 3,5, que a metade já se cumpriu, e a outra metade do 3,5 há de se cumprir. Então, a gente vai ver que se intensifica muito nessa última semana, que é os últimos 7 anos, né, irmão Alessandro? Perfeito, porque é o que é interessante, e é uma semana ali de anos, porque ninguém faz uma aliança durante uma semana, né? Até para ele fazer uma aliança com uma nação, com um país, vamos dizer assim, a burocracia vai demorar mais do que isso, então semana de ano. Então ali se intensifica, né? Que é o período que nós chamamos de grande tribulação. Por isso que nós entendemos que a tribulação será 7 anos, porque quando nós olhamos na história, essa última parte da profecia, ela não acontece. Então, quando que vai acontecer? Nós temos essa interpretação futurista, quando o anticristo se levantar, né? E quando ele fará aliança com Israel. Então, as ações do anticristo, por mais que ele vai ter um controle, vamos dizer assim, global, porque terá altas confederações, nós encontramos isso na Bíblia, suas ações vão ser voltadas para o povo de Israel, né? Então, nós encontramos essa expressão da grande tribulação de 1260 dias, tempos e metade de tempo, 42 meses, são expressões que nós encontramos na Bíblia. Então, essa semana será a semana que nós chamamos da grande tribulação. Os 3 primeiros anos e meio terá sim aqui o juízo de Deus na terra, mas o anticristo não vai se mostrar quem ele é. Nos 3 últimos anos final, é quando ele rasga os tratados de paz com Israel, ele persegue, talvez ele vai fazer algum tipo de acusação que Israel traiu ou coisa por assim, e começará a perseguir o povo judeu, aonde que se intensifica o juízo de Deus aqui na terra. Exatamente. E a gente vê onde chega os extremismos do outro lado, né? Que até quem negue que esse período existirá, né? Até quem negue. Não, isso aí é 7 anos que não existe isso, Israel, que outra vez... E pessoas grande teólogo, até que eu tenho respeito por muito da sua parte, por boa parte da teologia deles, né? E eu vejo gente comentar que Israel não tem nada a ver. Fala, olha, Israel já cumpriu o que ele tinha que cumprir como exclusividade. Tudo que Israel cumprirá estará dentro do povo cristão, fora do povo cristão. Deus não tem mais nada a tratar com a nação de Israel. E a gente olha, a gente olha e vê uma incongruência, né? A gente vê que, e aí, como que fica isso? É assim mesmo? E quando a gente vai para a Bíblia, vai ler as passagens, tanto dentro da escatologia, quanto até mesmo, vamos dizer assim, diretamente, até indiretamente, está ali o papel de Israel, né? Paulo trata desse assunto muito bem, e eu vejo que do outro lado, irmão Alessandro, eu já vi bastante gente falar que Israel não tem mais nada a cumprir no cenário global. Não, Israel não tem mais nada a cumprir, agora a questão é a igreja. E aí a gente volta para a escatologia e a gente vê que é totalmente diferente, né? As profecias não tem como... Então as profecias não se cumprem? Elas cumprem de forma espiritual. Entendeu? É dizer que as profecias de Deus não vai se cumprir. É espiritual. Isso aí não é... É o que eles trazem para o que eles falam que é o... Como fala? Sentido figurado da coisa, né? Não, isso é figurativo, já se cumpriu. Então, só que não fecha a conta. Não fecha a conta. Por mais que tente negar isso aqui, nunca vai conseguir fechar essa conta aqui. Você fala, está faltando profecias para ser cumprida. Então nós acreditamos sim que haverá esses 7 anos aí e vai ser um período que aí sim é a grande tribulação, onde vai se intensificar. Maravilha. Então é esse o período a qual nós não estaremos aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E é um período de juízo de Deus aqui na terra, onde que é importante nós aprendermos. Né? Assim como na criação, nós não estávamos na criação, mas é importante nós aprendermos sobre a criação, a tribulação nós estaremos aqui, mas é importante porque fortalece a nossa fé. Porque fortalece a nossa fé e nos dá esperança de estarmos com Cristo e ver que o nosso Deus, ele governa para todo sempre, que Ele está no controle da história, a história não está dando voltas cíclicas, Deus está conduzindo a história para onde que Ele quer e Ele tem todo o poder. Essas são as minhas considerações finais, o irmão poderia agora fazer as suas. Eu faço das suas palavras minhas, irmão. O que tem que acontecer, vai acontecer sim, e tudo que está acontecendo e que vai acontecer está no controle de Deus. E nós não podemos ser desesperançosos, nós precisamos ter esperança de que as coisas vai acontecer da forma que a palavra de Deus diz, e que sim,
o Senhor ele sempre vai nos livrar de grandes coisas, grandes tragédias, assim como o irmão citou a passagens aí de Ló, como livrou os justos, vamos colocar assim, né? Os justos, nós somos justificados por Cristo. Então, sim, o Senhor, ele livra assim. Não é verdade a gente querer defender que, com base em algumas, vamos dizer assim, pequenas passagens, porções da Bíblia, defender que a igreja vai passar pela grande tribulação. Então, a gente precisa negar a maioria dos textos majoritários. Seria negar o conteúdo grande por uma pequena porção. Isso aí que é difícil dos pós-milenistas, vamos colocar assim, dos pós-tribulacionistas bater, porque é muita coisa para eles negarem. Sim. Então, graças a Deus, eu falo de coração, em nome de Jesus nós não vamos estar, né? E que o Senhor abençoe aqueles que estarão, né? Que o Senhor os proteja, porque Ele também vai ter os dele ali, né? Vai ter ali conversão, pessoas vão voltar para Jesus, não vão ter a mesma oportunidade que nós estamos tendo hoje. E isso, irmão Alessandro, nos mostra a responsabilidade que nós temos com o momento que nós estamos vivendo. A honra que nós temos nesse período entre igreja primitiva e o clímax lá na tribulação, e nós estamos aqui no meio, guardado por Cristo. Nós fomos privilegiados. Eu defendo que de todos os cristãos, de todo o povo de Deus, nós fomos os mais privilegiados de todos. E isso é motivo da gente a adorar a Deus e a agradecer de coração por Ele ter nos escolhido para esse momento da história. Então, querido professor, nosso desejo, a nossa oração é que você tenha uma boa aula e que Deus em Cristo Jesus os abençoe e até a próxima.